Fique tranquilo. Diga, eu recebo essa palavra. O texto de Mateus 6,31 diz, né? Portanto, não vos inquieteis. Você sabe que esse conselho de Jesus para os discípulos foi diante do seguinte quadro. Ele havia chamado os seus discípulos, os famosos 12 discípulos, para uma missão. Ir de povoado em povoado, de cidade em cidade, ali da Palestina, anunciando que o reino de Deus tinha chegado. Só que ele não pegou jovenzinhos para fazer um estágio, e aí você sabe, você pega um estagiário e você diz, eu vou te pagar uma merreca, né? Ele pegou homens feitos, chefes de família, gente que estava nos seus trabalhos, nos seus afazeres, a maioria deles pescadores, tinham seus barcos, tinham que sair todos os dias, tinham que sair na madrugada, pescar bastante para depois vender o peixe e fazer dinheiro e cuidar de suas casas. E Jesus então propõe a eles que durante um tempo eles saíssem de cidade em cidade só com uma mochila, uma peça de roupa, dizendo, olha, a gente não vai ter muito conforto, a gente não vai nem saber onde dormir direito, se não der para dormir a gente não dorme, a gente vai caminhar muito, a gente não vai ter onde repousar a cabeça, não vai ter comida, vocês vão me seguir. É claro que o convite de Cristo foi irresistível. Mas ao mesmo tempo que aqueles homens estavam percebendo o caminho espiritual, humanamente falando, eles não deixaram de ter as ansiedades e aqueles pensamentos a respeito de como eles iriam de fato comer. Não só isso, como eles iriam de fato gerar conforto e levar comida para a casa deles, que eles tinham deixado por um tempo com mulheres e filhos. Como é que eles iriam se vestir? Quem iria bancar tudo aquilo? Então, mesmo tendo uma visão espiritual, bateu no coração dos discípulos um nervosismo, uma preocupação, uma ansiedade. Jesus chamou de inquietude. Eles não estavam tão tranquilos. E o texto aqui que eu utilizei está dentro desse contexto do Mateus 6, 25 até o 34. Quando Jesus disse assim para os companheiros dele, para os amigos, os discípulos, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vem cá, não é a vida mais importante do que o alimento? E eu estou gerando em vocês vida. Não é o corpo mais importante do que as vestes? Eu estou gerando com vocês saúde em um monte de doentes. Então não se preocupem com a veste, não se preocupem com a bebida, com a comida. E aí no versículo 26, Jesus sempre muito enigmático, né? Ele diz, olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Perceba o detalhe, quando Jesus fala para os discípulos, ele fala assim, o Pai de vocês, o vosso Pai Celeste sustenta as aves, mas Ele é Pai de vocês. Se Ele sustenta a natureza, será porventura que vocês não têm um valor maior do que a natureza, do que as aves? Então, chamando aqui algo que é óbvio, que é assim, se o Pai de vocês cuida da natureza, é claro que vai cuidar de vocês. Aí pulando lá para o versículo 28, ele fala de ansiedade, ele diz, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eles não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É interessante que o contexto aqui, geográfico, né?
deveria ser o seguinte: um campo de lírios, ou como você pode perceber, num campo de trigo, por exemplo. E aqui a tradução de lírio pode ser, na verdade, trigo em vez de lírio. Quando você vê uma plantação de trigo que bate o sol, parece que aquele trigo é um ouro, sabe? Parece que é um campo de ouro, de tanto brilho dourado que aparece. E aí Jesus diz assim: olha para isso tudo. Nem o grande rei Salomão, que teve bastante riqueza, se vestiu como esses lírios, se vestiu de ouro, não é? O versículo 30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, por isso que dá a ideia de ser também um trigo, né? Porque o trigo você usa ele, faz a farinha de trigo, depois faz o pão e lança no forno. Se Deus faz isso, Ele veste de tanta beleza uma plantinha, e no outro dia a gente corta e faz comida com ela. Será que vocês não valem mais do que essas plantas? Ei, vocês são homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois, de novo, né, eu gosto disso aqui: vosso Pai, o Pai de vocês, sabe que necessitais de todas elas. O 33 vem com aquela senha, vem com aquele segredo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, versículo 34 é similar ao 31. Então Jesus ele enfatiza mais uma vez aquilo. Portanto, não vos inquieteis com o futuro, com o dia de amanhã. Esse texto, ele diz que algo tem que estar em primeiro lugar: o reino de Deus, a justiça de Deus. E que depois as outras coisas que são os motivos das nossas preocupações, Deus acrescentaria. Eu percebo da parte de Deus que não é apenas o acréscimo imediato que satisfaz a nossa vida, não. Porque tem muita gente que olha para esse versículo e diz assim: ah, já entendi, Deus é um Deus de troca de favores. Se eu vier todos os cultos, então Ele me acrescenta lá de roupa, de comida. Não é isso. Na verdade, Deus não é um Deus de troca de favores. Deus é um Deus de prioridade. É que quando Ele está em prioridade máxima, quando Ele está em primeiro lugar em tudo, Deus não só supre as nossas necessidades, mas até naquilo que nós temos falta, Deus supre aqui, ó, no coração. Deus coloca dentro de nós um conforto, um consolo, uma paciência para nós enfrentarmos o período de dificuldade, então Deus vai me acrescentar tudo. Às vezes, Deus começa acrescentando paz no coração. E quando você tem paz porque Deus te acrescentou, você já não tem tanta aflição pelas necessidades. Então o que Deus faz em primeiríssimo lugar, quando Ele é prioridade, isto aqui é algo tremendo, profundo e tem um tom de milagre espetacular. A primeira coisa que Deus faz é providenciar satisfação espiritual, satisfação na alma, satisfação interna, lá dentro, para a vida daqueles que dizem: Senhor, o Senhor está em primeiríssimo lugar. É óbvio que a gente também entende que Deus cria circunstâncias para que as nossas necessidades venham a ser supridas. Mas às vezes a gente não tem que percorrer um caminho. A pessoa precisa do emprego, ainda não está empregado, não tem um serviço, tem que se qualificar. Ora, aquele período de adaptação é um período que Deus nos fortalece por dentro. Imagine se Deus não nos fortalecesse por dentro, nós perderíamos a cabeça. Até que a pessoa recebe um emprego, recebe um convite, vai lá, faz um negócio, empreende, a coisa abre e depois de 1 ano, depois de 10 anos, a pessoa está por cima e tudo foi Deus que fez. Na verdade, o que Deus quer que a gente tenha no coração é uma ausência
de ansiedade. Você está entendendo as minhas palavras? O que Deus quer que você tenha no coração é de forma nula. Deus quer que você tenha nulidade, ausência. O que Deus não quer que você tenha no coração? Preocupação. Quanto é aí a sua preocupação? Deus quer que você tenha zero de preocupação. Ele falou: não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. O seu amanhã está nas minhas mãos, diz o Senhor. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, quando hoje a gente se pergunta assim: bispo, o que a gente precisa? E o que eu vim buscar aqui numa noite de oração? Eu vim buscar coisas materiais. Você veio buscar mantimento, provisão? Você veio buscar alguma coisa para estar satisfeito? Entenda isso. Você tem que colocar Deus em prioridade. Quando Deus está em primeiro lugar, o teu coração fica satisfeito. E depois as outras coisas, com leveza. Sem cabeça cheia, sem falta de paciência, sem descontrole, Deus vai te levando a um caminho para que você seja acrescentado por essas coisas todas. Nós não podemos ter ansiedade no coração, nós não podemos ter preocupações, pesadas dentro da nossa alma. Nós temos que saber de uma coisa: Deus conhece tudo, conhece o futuro, e Ele determina coisas para a nossa vida. Eu não posso ser aquela pessoa ansiosa que diz assim: não, eu creio, Deus isso aqui é bom para quem aprende na escola bíblica, Deus é onisciente, pastor. A pessoa aprende uma palavra bonita, nova, né? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Só que acha que Deus não interfere. Aí é quando você tem que aprender que Deus é onipotente. Ele não só sabe do futuro, ele não só conhece as necessidades que temos, mas Ele interfere, Ele traz provisão, Ele dá uma palavra, Ele faz criar alguma coisa que não existe. Ele traz solução, Ele traz resposta. Então a gente precisa ter no coração isso: Deus está no absoluto controle da minha vida. Deus está no controle do meu amanhã. Quando eu chego nesse nível que eu penso, Deus está no controle, Ele é o meu alvo principal, Ele está em prioridade, o meu coração automaticamente descansa. Sabe a pressão? 12/8. Sabe a cefaleia? Que às vezes a gente tem que se entupir de paracetamol. Você não lembra que tinha dor de cabeça toda hora? Sabe, a falta de controle? Toma Doril. E tudo que toma Doril, sumiu. No fundo, ao longo do tempo, eu vou terminar falando disso aqui. Ao longo do tempo a gente percebe que quanto mais sadia está a nossa alma, mais força, mais saúde a gente vê no nosso corpo. Agora, se eu tiver com a minha alma sem paz, inquieta, o que será da minha vida? Por isso eu tenho que perceber uma coisa. Eu vou terminar com Romanos 8:28. Eu tenho que saber disto aqui e viver isso pela fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, lendo de trás para frente, Deus me chamou para um propósito, Deus criou um destino para a minha vida. Se Deus me chamou, Deus então vai fazer que todas as coisas cooperem. Interessante perceber que existe uma outra tradução que diz assim: todas as coisas juntamente. Deus junta coisas negativas e positivas. Deus junta o momento do aperto com o momento da largueza. Deus junta o momento da angústia com o da alegria. E Deus faz com que todas as coisas juntamente cooperem para um bem maior. Você acha que a tua vida está solta aos cuidados do mundo? Não. Deus está no absoluto controle da sua história. Então, não fique ansioso por nada, não se desespere, não viva preocupado, não se inquiete. Eu quero repetir para você: fique tranquilo. Receba isso e diga amém. Amém, amém. Glória a Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Fique tranquilo.